Bom dia, povo de Deus. Olha, porque tem muita gente aqui que já começou 3h40. Quem estava aqui 3h45 da manhã, levanta a mão. Olha, então, por isso essa animação total. Vou falar bom dia de novo, para a gente dar bom dia para aqueles que não estavam, tá? Para poder animá-los ainda mais e animar aqueles que estão conosco pela televisão. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Antigamente tinha aquela história do esse é o Brasil que eu quero, né? E às vezes eu brinco com o Daniel, porque ele é português, então ele não pegou essa história nossa do Brasil, né? E aí quando eu vejo um público assim, realmente vem à minha mente, é esse o Brasil que eu quero. Vocês concordam? Sim. Muito bem. Meu nome é Caroline Muniz e Afonso. Eu sou natural de uma cidade maravilhosa, é a melhor cidade de Minas Gerais, me perdoem os mineiros. É uma cidade pequenininha, fica no interior do Triângulo Mineiro. Aí ninguém sabe onde é, né? Aí eu sempre tenho que falar assim, perto do Uberlândia. Que aí Uberlândia todo mundo ouviu falar, chama Ituiutaba. Alguém aqui já ouviu falar de Ituiutaba? Nossa, mas a gente está muito famoso, eu não sabia. Você viu, amor? Eu falo assim, o povo ninguém sabe. Né? Sou natural de Ituiutaba, fui missionária mais da metade da minha vida. Hoje eu tenho 34 anos, dia 19 de março, dia de São José, vocês vão lembrar de mim, porque é meu aniversário. Eu vou fazer 35 anos, mereço uma festa, espero que esteja sendo planejada. Pois. Se não está, né, fica a dica. Então, como eu disse, fui missionária a maior parte da minha vida, fui um período religiosa, dos 12 aos 15, caminhei, né, vocacionalmente dentro de uma comunidade religiosa, que me apresentou, eu vou falar isso depois, que me apresentou a consagração à Nossa Senhora. Dos 12 aos 15, com 15 eu ingresso numa comunidade de vida, com uma canção nova, só que menorzinha, dos 15 aos 30. E com 30 anos, quando foi necessário eu dar um passo de saída, né, por diversos motivos, que não vem agora a necessidade de eu falar sobre isso, mas um dos motivos que hoje, depois de quase 5 anos, eu percebo a vontade de Deus em tudo na nossa história. Né? Nas vitórias, nós normalmente vemos a vontade de Deus e a beleza de Deus normalmente nas vitórias, né? Mas quando a gente passa por um sufoco, por doença, por um monte de coisa dentro da nossa vida e da nossa família, a gente só vai glorificar a Deus de verdade lá para frente, quando a gente olha para trás e fala, então foi por isso que eu tive que passar por tudo isso. Foi por isso que Deus me permitiu passar por isso. E hoje, graças ao bom Deus, nós estamos aqui também por isso, né? E eu agradeço a Deus infinitamente por esses quase 17 anos de vida consagrada que eu tive, que me permitiram ser a mulher que eu sou, hoje ser a esposa que eu sou, hoje ser a filha que eu sou e a mãe, e também a amiga, e tantas coisas que são extras, né, na minha história. E posso hoje olhar para vocês e saber que eu tenho irmãos que estão aí embaixo e também nos vendo pela televisão, que são irmãos de consagração. São Luís Maria diz que no céu nós seremos reconhecidos pela correntinha, não sei se vocês lembram disso. Que, né, na história de São Luís ele fala que no céu nós seremos reconhecidos porque as nossas correntes, que outrora ficaram mal cheirosas por muitas vezes e ficaram desbotadas, no céu elas brilharão como ouro. Então lá no céu nós vamos nos reconhecer como consagrados da Virgem Maria. Na quarta-feira de cinzas agora, na paróquia que nós fomos, nós moramos em Belo Horizonte. E nós fomos na Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, e o padre, eu gostei, porque tem uns padres que colocam só um pinguinho de cinza, bem aqui no, como diz na minha terra, no cucuruto, aqui em cima, e não dá nem para ver direito, né? E aí o padre colocou aquela cruzona aqui na minha testa e tudo, e na hora que a gente saiu da Santa Missa, eu falei, meu Deus, né, deve ser assim no céu, porque a gente olhava para todo mundo saindo da fila da comunhão, uns aos outros, olhando para aquela cruz de cinza na testa, eu falei, nossa, no céu deve ser assim, né? A gente deve se reconhecer como cristãos com essa cruz como sinal na nossa testa.
Depois vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso. Quero, então, me apresentar e, antes de me apresentar, quero dizer que nós somos casados, terminar de me apresentar. Nós somos casados, né, amor? Amém. Graças a Deus. Temos 2 filhos, a Maria Antônia, está ali, minha bebezinha, de 1 ano e 10 meses. Depois vocês vão ver ela correndo por aí, pedindo pãozinho. Não alimentem as crianças. Obrigada. Porque ela vai pedir comida de 5 em 5 minutos. Maria Antônia com seu pãozinho. E o José Maria, de 9 meses. E os meus pais que estão conosco. Que o maior enxoval de uma família são os avós, né? Não pode faltar, graças a Deus. Tanto para nos ajudar, quanto para interceder. E é graças a eles também que eu estou aqui hoje. Muito bem, e eu sou o Daniel, esposo da Carol. Pronto, finaliza, está tudo né? dito. Ótimo. Não. Não posso? Não. O que é que eu vou dizer Você é mais? português, amor, você tem que falar as coisas, você está no Brasil. Exatamente, sou português. Isso. Sou doutor em Mariologia, ou seja, dedico a minha vida a tratar das coisas de Nossa Senhora. E, graças ao bom Deus, nós trouxemos uma instituição que existe em Roma, chamada Locus, para o Brasil. A Locus Mariológicos. O que é que nós fazemos? Ensinamos Mariologia, graças a Deus. Que é o quê? A ciência que estuda Maria, mãe de Jesus. Então, existe esta ciência. Sabiam? A partir de agora já sabem, já podem ir ao Instagram, procurar Mariologia, que vai aparecer lá alguma coisa nossa. E já tem alguns especialistas em Mariologia embaixo, faz um tchauzinho que eu estou vendo. Olha. E a caminho em cima. E a caminho estão aqui em cima também, que tem alguns que já estão a caminho de uma especialização em Mariologia. Enfim, não viemos para isso. Viemos para contar para vocês aquilo que nós fazemos, no sentido de formação mariológica. E o tema que nos foi pedido foi a história da Mariologia. A história da consagração a Nossa Senhora durante um brevíssimo tempo, da cruz aos dias de hoje. Pouca coisa, né? Então tiveram que dar um pouquinho mais de tempo para nós, porque realmente 2000 anos não é pouca coisa. Não é pouca coisa, é verdade. Então eu vou-vos contar a primeira parte, a parte bíblica. A gente pode caminhar por aqui adiante, não pode? Este é o sonho da minha infância, quando eu lá do outro lado do mundo via a Canção Nova. Eu nunca na minha vida imaginei estar neste palco. Obrigado, Nossa Senhora. E obrigado, minha querida esposa. Tá. A gente pode caminhar, certo? Tranquilamente. Correto? Sim? Ótimo. Então é assim. Quando vocês pegam o Novo Testamento, a Bíblia, na parte do Novo Testamento, está bem? Se vocês quiserem numerar por cronologia o Novo Testamento, vocês vão colocar os livros bíblicos em sequência. E vocês vão entender que o primeiro a escrever foi São Paulo, sobre Nossa Senhora, Gálatas 4. O segundo a escrever foi Marcos. Depois veio Mateus. Depois veio Lucas. E depois veio João. Se vocês olharem em Marcos, em Mateus e em Lucas, como é que Cristo morre na cruz, não se fala de Maria. Porque as primeiras comunidades tinham o quê? Ou tinham Maria, a comunidade de Lucas, ou quem conheceu Maria. Mas o evangelista João foi o último a escrever. Ao ser o último a escrever, começaram os problemas. Sabem quais é que foram os problemas? Ele diz que disse, como era tudo oral, um diz que foi assim, o outro diz que foi de outra forma, quem conta um conto aumenta um ponto. O costume é tudo igual, hein? Coração humano, minha gente, aqui em Portugal, na Itália, é tudo igual, é só fofoca de manhã à noite, não é? Por isso é que o Papa diz que a quaresma tem que ser cortar a língua. Isso. Quando João vai escrever acerca da morte de Jesus, ele apercebe-se de uma coisa que nos marcou até hoje. Jesus na cruz tem Maria e tem o discípulo amado. É o que lá está escrito. Se pegarem na vossa Bíblia, João 19, 25 a 27. Então, vocês agora vão para trás no tempo e pensem comigo.
Se eu, Jesus, que sou Deus, eu estou numa cruz, e as últimas palavras que eu digo é: mulher, vê o teu filho. Filho, vê a tua mãe. E depois diz: tudo está consumado, e morre na cruz. O testamento de Jesus qual é? Maria, por mãe dos discípulos. Acompanharam? Tranquilo, não é? Óbvio. Mas quando nós vamos ver o texto, o que lá está escrito não diz só isto. Diz também: e a partir daquele momento, o discípulo Agora as vossas traduções bíblicas são uma maravilha. A acolheu em sua casa. É ou não é? Tá, então. Isto é difícil de traduzir, mas nós vamos conseguir traduzir ao vivo na Canção Nova. Nós vamos traduzir grego, Carol. Yeah, que alegria! Nunca mais nos vão convidar. O que lá está escrito é... Eu vou dizer em grego, está bem? Eistaidia. Ninguém entendeu. É normal, não há problemas. A dificuldade de traduzir é isto. Eu vou tentar traduzir. A partir daquele momento, o discípulo acolheu na sua intimidade, nas suas coisas mais profundas, nos seus tesouros mais bem guardados, na sua identidade, para realmente ser discípulo. Teve lógica? Para você está claríssimo, certo? Muito bem. Então eu vou fazer uma frase e agora a professora Carol vai explicar. O testamento espiritual de Jesus no derradeiro momento da cruz é receber Jesus por irmão no Espírito, porque somos filhos adotivos. Se somos filhos adotivos, somos filhos adotivos do Pai no Espírito. E no mesmo Espírito nós somos filhos de Maria. Ou seja, Jesus não nos deixou órfãos. E isto é o que diz o texto bíblico. Só que agora vem a segunda parte. Como é que 2000 anos de cristianismo compreendeu, viveu e rezou esta realidade? O que acontece é que quando nós vamos falar de, entre aspas, devoção, piedade popular, algo nesse sentido, e às vezes nós temos algum embate, né? Ou algumas pessoas nos perguntam onde é que isso está na Bíblia. E aí, alguns de nós, ou alguma vez na nossa vida, antes de conhecermos realmente a palavra, a gente responde assim, não sei se você já ouviu falar. A Igreja Católica não vive só de Bíblia. É Bíblia, tradição e magistério. Mas talvez essa resposta nossa não seja a mais ideal. Porque talvez nós estejamos respondendo dessa forma porque nós não sabemos dizer onde é que está na Bíblia. Tudo dentro da nossa igreja. Os dogmas, por exemplo, não só os marianos, os outros também. As nossas devoções, as consagrações, elas têm que ser, sim, fundamentadas na palavra de Deus. Não existe magistério, nem tradição apostólica, sem palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o fundamento de tudo. Então, deu para compreender que realmente a consagração a Nossa Senhora está na palavra de Deus? Aonde? Em João 19, no alto da cruz. No alto da cruz. Ali o Senhor deixa o seu maior testamento. E bobo de nós, se não acolhermos o testamento. Opa, tem um degrau aqui. Estou usando esse óculos há pouco tempo, então vocês já sabem como é que é, né, gente? Bobo de nós, se não acolhermos o testamento completo daquilo que Jesus nos deixou.
Se eu não me consagrar a Nossa Senhora, eu sou menos cristão? Pois, fala igual meu esposo, pois, não. Agora a gente está trabalhando com quantificação, né? Eu acho que isso não é legal. Mas se eu posso fazer 100% do que Jesus me pediu, por que não? A questão não está em ser mais ou menos cristão. Gente, nós não somos Deus para medir alguma coisa. A questão está em, por que não? Por que não me consagrar? Por que não receber a Virgem Maria dentro da nossa intimidade, naquilo que é o nosso maior tesouro, que é o que Jesus pediu ao apóstolo, ao discípulo amado, que no caso somos todos nós. João não coloca o nome dele. Hora nenhuma João diz que o discípulo amado é João. O discípulo amado eu mesmo. Não, o discípulo amado somos aqueles que recebem a mãe na sua intimidade. Esse é o verdadeiro discípulo amado. Agora eu vou passar para uma parte histórica, mas antes disso eu quero perguntar para vocês. Vocês estão preparados? Antes disso, quem aqui ainda não se consagrou, mas está num processo para consagração? E quem já se consagrou e vai renovar, etc. Eu também. Muito bem. Vocês que já se consagraram e vocês que estão num processo, né, na preparação da consagração, vocês estão preparados para conhecer a história de 2 milênios que construíram a nossa consagração, o que a consagração é hoje, né? Para conhecer os santos que deram a vida pela palavra servo, pela palavra escravo, que o tal do escravo, escravidão dá um problemão, né, gente? Oh, meu Deus, coisa difícil de se explicar, mas hoje vocês vão compreender para poder também evangelizar os outros, que ainda não conhecem o sentido do termo escravidão. Tiveram santos que deram a vida por esses termos, que deram a vida pela total consagração a Nossa Senhora. Vocês estão preparados para conhecer de fato a história dessa consagração que você bate no peito, que você coloca a correntinha aqui, cintura, cabeça, ombro, todo lugar. Mas às vezes a gente não conhece a consagração, não conhece a história da consagração, porque normalmente qual é o passo da consagração? A gente pega o livro Tratado da Verdadeira Devoção, quem fizer pelo método de São Luís, faz a preparação dos 30 dias, escolhe uma data de Nossa Senhora antes, vai até a Santa Missa, depois da Santa Missa se consagra, o padre assina lá a sua fórmula e todo ano a gente renova, é isso, não é? Mas e antes disso? Por que esta fórmula? Por que São Luís constrói aquela fórmula enorme, né, que quando a gente tem que escrever à mão, né, até dói a mão, porque tanto que é grande? Por que ele utiliza aquelas palavras? Por que ele utiliza a palavra escravo? Ele foi o primeiro a utilizar, não foi? Quais outros antecessores de São Luís iniciaram o processo de consagração? Tudo isso a gente vai apresentar para vocês nesse primeiro momento. E eu quero começar, só para vocês terem uma ideia, talvez isso vocês já saibam. A primeira oração dedicada a Nossa Senhora, que se tem conhecimento, talvez um dia ainda possa existir outra mais nova ainda, né? Mas a primeira oração que se tem conhecimento acerca de Nossa Senhora, oração a Nossa Senhora, é o Subitum Praesidium. Vamos rezar juntos? A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Muito bem. Só para vocês terem uma ideia. Dogma da virgindade, século quarto. Dogma da virgindade, século IV. Essa oração, sabe de século era? 3º século, foi encontrado um papiro no Egito com essa oração, um pedaço de papiro com essa oração. No 3º século, já proclamavam Nossa Senhora como Virgem gloriosa e bendita, e já pediam a ela a sua proteção.
Se ela fosse mais uma mãe no meio de tantas, ou então uma simples mulher utilizada para ser mãe do Filho de Deus, a nossa tradição pós-apostólica, que é que nós já estamos no 3º século, a tradição que foi passada não rezaria a ela: ó Virgem gloriosa e bendita, socorrei em nossas súplicas, livrai-nos de todos os perigos. Ou seja, eles já olhavam para Nossa Senhora dessa forma, se colocando aos pés da mãe de Jesus. Ou seja, ela não era, já para aqueles séculos, entendida como uma simples mãe. Então, nós estamos no 3º século, onde nós temos essa breve oração, mas nessa oração a gente ainda não pode falar de uma consagração. Podemos falar de um culto mariano, né? Mas ainda não de uma consagração no sentido estrito, né, do termo consagração. Mas ali a gente já tem um primeiro degrau rumo à consagração que nós temos hoje. Onde que nós temos um primeiro dado de consagração? Em Constantinopla, no século VII, no ano de 626, quando criam, celebram a oração, o hino Acatistos. E dentro dessa oração, dentro desse hino, fala-se assim: a estratega invicta, dá muito certo com a generalíssima essa oração, troféus de vitória, liberta dos terrores, graças em canto elevo, eu, tua cidade, escrevo, ó Mãe de Deus, a ti, mas tu, que tens o poder, que não se deixa vencer, de perigos de toda sorte, liberta-me, livra-me, para que eu te clame. A transação, né? O contrato de consagração é isso. Eu me dou inteiramente a vós, para que eu sou todo vosso, para que tu sejas toda minha. Então, tu que tens o poder, que não se deixa vencer, de perigos de toda sorte, liberta-me, livra-me, para que eu te clame, salve, esposa não desposada. Então, seria a nossa primeira oração de um significado mais estrito do que é a consagração. Ou seja, quando o povo se viu ameaçado, no 7º século em Constantinopla, correu para a mãe. Isso, claro, não substitui Cristo. É viver a proteção materna que nasce da cruz. Então, aqui realmente eles assumiram aquilo que lá na cruz Jesus entregou. Eis, vê aí, tua mãe. Depois nós passamos, alguns anos depois, não é nem séculos, nós vamos para Santo Ildefonso de Toledo. Talvez esse santo vocês já conheçam. Ele já começa a utilizar alguns termos que já são mais conhecidos por nós. O termo servo da serva, por exemplo, como atitude permanente de vida, orientada ao serviço de Cristo, sem concorrência. Eles sempre colocavam isso, sempre sem concorrência entre Cristo e Maria. Agora eu vou colocar uma oração de Santo Ildefonso para vocês se desposarem também com Cristo. Mas agora eu venho a ti, única Virgem Mãe de Deus, caio diante de ti, suplico-te que obtenhas que se apaguem as obras do meu pecado, que mandes que eu seja purificado da iniquidade do meu agir, que me faças amar a glória da tua virtude, que me reveles a multidão da doçura do teu Filho, que me des falar e defender a sinceridade da fé do teu Filho. Concede-me também aderir a Deus e a ti. Olha a nossa fórmula de consagração de São Luís. Aderir a Deus e a ti, servir ao teu Filho e a ti, a Ele como meu Criador, a ti como genitora do meu Criador, a Ele como Deus, a ti como Mãe de Deus,
a Ele como meu Redentor, a Ti como realidade da minha redenção. Então aqui começam-se as fórmulas de consagração, que com o passar dos séculos vão se refinando, a igreja vai tomando para si, vai sendo rezado nas liturgias, até nós obtermos a forma que nós temos hoje. Eu não vou conseguir passar toda a história com todos os santos que são os mais importantes para a igreja dentro da história da consagração, mas depois a gente quer deixar o material para que vocês tenham, tá? E fica como material gratuito de formação para vocês. Depois nós passamos para São João Damasceno. Eu quero só falar também um trechinho da fórmula que ele criou, porque aí vocês vão percebendo onde é que nós chegamos com a fórmula de São Luís, onde é que ele foi retirando trechos, de onde é que ele foi retirando trechos. São João Damasceno diz assim: também nós, hoje, nos apresentamos a Ti, ó soberana. Sim, repito, ó soberana, Virgem Mãe de Deus, atamos a Ti as nossas almas, a nossa esperança, como a uma âncora totalmente firme e inquebrantável, consagrando-Te mente, alma, corpo e todo o nosso ser. É daí que começam então a consagração dos nossos bens interiores e os nossos bens exteriores. E aí vai passando os santos do primeiro milênio, Fulberto de Chartres, que é muito importante para a consagração, São Anselmo de Luca também, ainda no século XI. E agora a gente vai passar para a Idade Moderna, para chegar finalmente a São Luís Maria. Muito bem, chegamos à Idade Moderna. Eu sei que é uma viagem alucinante, mas tem que ser feito por ordem cronológica. Chegamos à Idade Moderna e nós começamos a entender que começa a aparecer a linguagem da escravidão de amor. Claro que nós hoje em dia, quando nós utilizamos fora do contexto a palavra escravatura, como é natural, soa muito mal, correto? Tá. Então deve ser servo ou deve ser escravo? É a pergunta que mais se faz quando se fala de consagração. E olhem que a resposta é muito simples. Porquê? Quando eu sou escravo, o que é que eu faço? Eu, escravo de amor, entenda-se, tá? Eu deposito a minha vontade própria aos pés da vontade do Pai. Ou seja, eu abandono-me à vontade do Pai. Oh Daniel, que coisa esquisita tu estás aí a dizer o que é isso da vontade do Pai. Porquê é que Jesus veio ao mundo? Veio ao mundo para manifestar a vontade do Pai. Jesus diz: o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Jesus, no Jardim das Oliveiras, diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus veio ao mundo manifestar de uma vez para sempre a vontade do Pai. Como é que Jesus se declarou perante a vontade do Pai? Como servo. Como é que Maria se declarou perante a vontade do Pai? Como serva. Lucas 1,38. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A questão do servo e da serva, à medida que o tempo foi passando, uma concepcionista em Alcalá, na Espanha, ela decidiu ir mais longe. E ela foi a primeira a criar uma associação da escravidão de amor a Maria. Estamos ali no Alcalá, 1595. 1595. O Brasil já tinha sido descoberto. 1595. E isso não trouxe problemas. Durante séculos, não trouxe problemas. Porque todas as pessoas compreendiam que o que esta franciscana queria, aliás, esta concepcionista,
Aquilo que ela queria era muito óbvio. Que eu abandone de tal forma a minha vontade perante a vontade do Pai, pelas mãos de Maria, de tal forma que eu nunca mais receba a minha vontade novamente. Ou seja, uma consagração, dizemos hoje em dia, total e perene. Que a minha vontade, que não é a vontade do Pai, a gente sabe disso, estamos na Quaresma, que a minha vontade nunca mais retorne, mas seja entregue ao Pai de uma vez para sempre pelas mãos de Maria. E aqui as coisas tornaram-se muito mais fortes. Tanto é que depois da escravidão por amor, o que é que nos acontece? São João Eudes, outro santo, ele vai-nos dizer a seguinte fórmula: recebe-me, Senhor, bondosíssimo, no número dos servos e filhos do teu sagrado coração e daquele da tua digna mãe, que é um só ser com o teu. O coração de Jesus, o coração de Maria, e o coração sempre foi tido como o centro da vontade. Por exemplo, quando nós nos emocionamos com a presença da outra pessoa, o nosso coração bate mais depressa, não é? Todos os dias de manhã, quando eu acordo e vejo a minha esposa, o meu coração bate mais depressa. Certo? Muito bem. E vocês também, senhoras casadas e senhores casados, correto? Correto. Exatamente. Tudo gente do bem, graças a Deus. Então, assim sendo, este desejo do coração, o que é que Maria deseja no seu coração? A mesma coisa que deseja o coração de Jesus. Então, São João Eudes une os dois corações. São João Eudes escreve uma fórmula de consagração aos corações de Jesus e de Maria. Porquê? Porque são um só. E esta é a Idade Moderna. Muito bem. E tudo isso vocês vão percebendo que são termos jurídicos. Olha só, existe dentro da igreja um direito que é chamado de direito canônico, né? Então, nós também trabalhamos com termos jurídicos. E aí, ontem, inclusive, quinta-feira, nós estivemos no Santo Flow, no podcast do Guto, e nós falamos sobre a consagração. E uma das coisas que chamou mais a atenção das pessoas foi essa questão dos termos jurídicos. Quem já ouviu falar aí, quando a gente vai cantar o Homem e a Senhora? Quando a gente vai falar como coisa e propriedade, vira um problema. E aí, quem vai cantar, o padre quer que fala filho, aí fala cofilho, e não sabe, o cantor não sabe, né? O ministro de música não sabe o que canta, quem está conduzindo, às vezes o padre quer que fala coisa, quem está conduzindo quer que fala filho, e vira aquele problema. Uma coisa que Monsenhor Jonas Abib dizia: oração não se muda. Quem somos nós para mudar uma oração? Mas eu vou além ainda, por quê? A questão está no termo jurídico e litúrgico. Com a liturgia não se brinca. Como é a oração? E quem é que trouxe, por exemplo, essa oração? São João Eudes, que traz a questão, né, que o Daniel falou agora, de coisa e propriedade. Foi ele que inseriu esse termo dentro da fórmula de consagração. Não é filho e propriedade, e dizer que não é filho e propriedade não é dizer que nós não somos filhos e que ela não é mãe, pelo amor de Deus. Vamos um pouquinho além. O termo é coisa e propriedade. O Daniel disse muito bem no podcast. O que é a coisa mais importante dentro de um país, no caso o Brasil, que é república, né? É a república. O que significa república? Na nossa aula de história a gente aprendeu. Res pública, coisa do povo. O que é mais alto dentro de um país é a república, e ela é chamada de coisa.
O coisa não é menosprezar o filho. A palavra coisa, não é porque lá em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, chamar o outro de coisa, é diminuir, que no termo jurídico da consagração, a palavra coisa, eu estou diminuindo fiel. A coisa é a pertença mais importante, quase foi de novo, é a propriedade, é a pertença, propriedade daquele senhor, no caso daquela senhora. Então nós somos coisa e propriedade. Quem disse isso pela primeira vez? São João Eudes. E aí a igreja tomou para a liturgia essa palavra, coisa e propriedade. Depois disso, um pouquinho depois de Montfort, de São Luís Maria de Montfort, vem São Maximiliano Kolbe, que continua com esse termo, que também é jurídico, e os termos jurídicos não se mudam. Ok? E aí agora nós vamos para o nosso querido São Luís Maria. Antes de nós chegarmos ao nosso São Luís Maria, eu só vos queria dizer, ou melhor, recordar uma coisa que aconteceu em Portugal, muito simpática, agora com o texto completo, que eu tive o cuidado de recuperar. Mas eu queria vos ler isto, porque, e mesmo para quem está a nos assistir, e para a memória futura, nós às vezes somos filhos de uma memória muito fraca, de uma história que nos quiseram esconder. E quando nós descobrimos de onde viemos, aí nós começamos a desamarrar as correntes que não são aquelas de Deus, aquelas outras da nossa identidade. Em 1646, Dom João IV, que era na altura o rei de Portugal, o rei do que hoje é o Brasil, Angola, Moçambique e por aí adiante, ele fez uma coisa muito bonita que eu já vos disse, que ele consagrou à Imaculada Conceição tudo. E quando eu vos digo tudo, significa os seus reinos, Brasil incluído, que na altura era uma posse de Portugal. Mas ouçam o que é que ficou escrito na pedra do ato que ele fez. Eu vou-vos ler. Para perpétua memória, D. João IV, rei de Portugal, juntamente com as Cortes Gerais, se consagrou a si e a seus reinos publicamente à Imaculatíssima Conceição de Maria e com juramento firmou que defenderia sempre que a Mãe de Deus, eleita padroeira do Império, fora preservada da culpa original, para que a piedade dos portugueses perenemente contasse, mandou gravar esta pedra em memória do ano de Cristo de 1646, sexto do seu reinado. O que é que eu vos quero dizer com isto? E desculpa ter-te interrompido, mas o que é que eu vos quero dizer com isto? Que se uma consagração é um ato jurídico perene, está escrito na pedra, cravaram mesmo uma pedra, que eu vos li, se é um ato perene, significa que todos os povos que hoje falam a língua portuguesa, todos são consagrados à Imaculada Conceição. Graças a Deus. Roubaram-nos isto da nossa história, tiraram-nos isto da nossa memória. E é tão triste que uma pessoa que fala a língua portuguesa nasça neste mundo sem saber que ele e os seus pais, e os seus avós, e os seus antepassados lá para trás já foram consagrados à Imaculada Conceição. É criminoso não saber uma coisa destas, não é? Mas agora vocês já sabem e podem contar aos filhos e aos netos e aos filhos dos vossos filhos que antes mesmo de termos o país que nós temos aqui, esta terra já havia sido consagrada à Imaculada. Tanto é verdade que a padroeira do Brasil, quem é? A Imaculada Conceição Aparecida. Então, de fato, Deus coroa
Deus coroa. A consagração com a presença da Imaculada Conceição Aparecida, nossa mãe padroeira. Para nós finalizarmos o período, né, que nós estamos trabalhando desses 2 milênios, depois, como eu disse, nós vamos enviar um material para vocês. Nós chegamos, depois de 1 milênio e 600 anos, nós chegamos em Montfort, que o tratado, como vocês sabem, foi publicado a posteriori. São Luís morre em 1700 e alguma coisa, 1717, alguma coisa assim. E o tratado ele é publicado somente em 1843. E aí nós temos um ponto decisivo, porque antes de Montfort existiu consagração? Vocês já viram que sim, e várias fórmulas. E São Luís, ele bebe da escola teológica da França. Então, muito junto com São Luís, nós temos outros autores que já vão escrevendo fórmulas de consagração total à Virgem Maria, como é que São Luís escreve o seu tratado. Mas a consagração à Nossa Senhora por São Luís, ela tem um diferencial, ali em 1700 e alguma coisa, né, na época dele. Qual é o diferencial da consagração a São Luís? Antes disso, alguém de vocês se consagrou a Nossa Senhora por outro método, sem ser por São Luís? Ninguém? Não? Nem aliança de amor de Schoenstatt? Então, sim, né? Isso que também é uma fórmula, né, diferenciada. Talvez a fórmula de São Maximiliano Kolbe, ninguém? A Imaculada? Uma senhora ali. Tem? É que eu enxergo pouco, mesmo com óculos. Tem uma senhora ali. Sim. Ai, que bom. Então, eu ainda vou chegar em São Maximiliano Kolbe. Mas qual é o diferencial de São Luís? Agora, no século XIX, quando é publicado o Tratado da Verdadeira Devoção. De todas as outras consagrações, que não eram menores, mas foi-se amadurecendo a consagração, os termos foram amadurecendo, o entendimento da total consagração foi amadurecendo ao longo dos 19 séculos, é claro. E aí São Luís, ele tem um diferencial. O diferencial dele é dizer que a total consagração à Nossa Senhora, ela significa a renovação dos votos que nós fizemos no nosso batismo. Nós e aqueles que fizeram por nós. Não no nível sacramental, certo? Porque nós renovamos o nosso batismo através do crisma, né, como sacramento. Mas a consagração, ela de fato é a renovação anual, perene, das promessas e das renúncias que nós fizemos no nosso batismo. Então, São Luís, ele traz esse diferencial dentro da sua fórmula. Todos vocês fizeram, a maioria de vocês fizeram a consagração de São Luís, então eu não vou aprofundar tanto nele. Mas eu vou passar para São Maximiliano Kolbe, por quê? Porque depois de São Luís, ainda tiveram mudanças nas consagrações. Porque nós passamos agora para São Maximiliano Kolbe, com a consagração total à Imaculada. Ele morre em 1944, acredito que vocês conheçam a história de São Maximiliano Kolbe. Ele aprofunda e também atualiza a linguagem da consagração, principalmente com uma forte dimensão apostólica. A consagração, por muito tempo, ela foi uma devoção particular do fiel para com Maria e de Maria para com o fiel, né? Mas essa devoção particular do fiel para ela. São Maximiliano, ele traz a questão da igreja, da necessidade de viver isso em igreja, entende? De forma apostólica e discipular. Por isso a necessidade de se consagrar em comunidade, na comunidade, junto com
a sua comunidade. A consagração ela não pode ser mais uma devoção pessoal, particular, que eu faço na minha casa e não preciso mais da igreja para nada. Pelo contrário, a consagração, se ela não me levar mais para o serviço à igreja, ela não tem sentido algum. A consagração, eu assumo a Virgem Maria como mãe, como Jesus me pede na cruz, para servir. Ou seja, se eu sou uma consagrada, um consagrado, que uso minhas correntinhas, que faço todo o meu devocional, tudo bonitinho, faço todo ano a minha renovação, mas eu não sirvo de alguma forma, a minha consagração está manca. Para não falar outra palavra, ela está manca. Se a minha consagração não me levar ao serviço da igreja, e eu falo serviço mesmo, viu? Não é só a reunião dos consagrados. É o serviço ao seu padre, ao seu pároco, à sua igreja, à sua comunidade que você é consagrado, ao serviço. Um consagrado que não serve é uma vocação não morta. Serve para nada. Não serve para nada. Um consagrado que não serve para nada. Muito bem. Dá para fazer uma música com isso, A Eliana, que tem da consagração, dá para segunda edição. E aí eu queria só finalizar a minha parte da história falando um pouquinho de São Maximiliano Kolbe. Por que eu não vou focar tanto em São Luís? Porque todo mundo conhece a história de trás para frente, de frente para trás. Eu espero. Assim creio, assim espero. Então eu vou falar de São Maximiliano Kolbe porque ele é posterior a São Luís. Ele opta em trazer para a fórmula as palavras coisa e propriedade, como eu disse para vocês, porque essa palavra, para ele, sublinha pertença e instrumentalidade dos consagrados. É um instrumento mesmo na mão de Nossa Senhora, que é o que a gente fala na consagração que nós somos. Mas depois, para cantar o coisa e propriedade, ninguém quer, né? Mas eu quero ser um instrumento na mão do oleiro, né? Depois vai só uma musicazinha, a gente já fica bravo, né? E aí eu quero ler para vocês a fórmula de consagração dele, porque é posterior a São Luís. E aí vocês vão entender coisas que ele traz de São Luís e termos diferentes. Mas prestem muita atenção nessa fórmula. Ela é uma fórmula feita por um santo mariano, que é São Maximiliano Kolbe, que ele é fantástico. Ele mais dois, se não me engano, né, irmão? Amor? 2 irmãos que escrevem juntos. Eu vou ler para vocês compreenderem a profundidade mariológica e espiritual dessa fórmula. Ó Imaculada, Rainha do céu e da terra, refúgio dos pecadores e nossa Mãe amorosíssima, a quem Deus quis confiar toda a economia da misericórdia. Eu, pecador indigno, prostro-me aos teus pés, suplicando-te humildemente, que queiras me aceitar, todo e completamente, como coisa e propriedade tua, e fazer de mim o que te agradar, e de todas as faculdades da minha alma e do meu corpo, de toda a minha vida, morte e eternidade. Dispõe, pois, se quiseres, de todo o meu ser, sem qualquer reserva, para realizar o que foi dito de ti. Ela te esmagará a cabeça, bem como só tu venceste todas as heresias do mundo inteiro, como diz o ofício de Nossa Senhora, a fim de que, em tuas mãos, imaculadas e misericordiosíssimas, eu me torne um instrumento útil, servir, para enxertar e aumentar, estender, quanto mais for possível, o bendito reino do Sagrado Coração de Jesus. Pois, onde tu entras, obtens a graça da conversão e da santificação, porque todas as graças correm por meio das tuas mãos, do docíssimo coração de Jesus até nós. Concede-me que eu te louve, ó Virgem Santa, dai-me força contra os teus inimigos. Amém.
Amém. Honra. É isso. São aí, Maximiliano Maria Kolbe. rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. E Chegamos no Vaticano II. Exatamente. E nós agora chegamos no Vaticano II, aquela parte simpática que normalmente ninguém tem muita paciência para aturar, porque nós fizemos umas asneiras mais ou menos. Isto é um facto. Fizemos umas asneiras mais ou menos em relação a Nossa Senhora, mas não foi no Vaticano II. Foi um pouco antes e um pouco depois. Porquê? Chegamos ao século XX, temos 2 guerras mundiais, temos a consagração em 1942 do Papa Pio XII ao Coração Imaculado de Maria como Nossa Senhora de Fátima. Havia pedido à irmã Lúcia, toda a gente conhece a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, e os erros da Rússia continuam, não é? Os erros vermelhos comunistas continuam a graçar e a desgraçar tanta gente que podia ter um futuro brilhante e ficam naquilo. Mas, como dizer, Deus volta depressa e o Senhor virá e não tardará, pois Ele é santo, 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 não é? Saudades. Continuando. O que é que acontece no século XX? Um século que vocês, quase todos nasceram no século passado, como eu, não é? Estamos velhos. O século XX foi muito complicado. Porque o século XX começou a acreditar que era possível uma existência onde a questão de Deus é uma questão pessoal, relativa, devocional, que de forma nenhuma pertence à esfera pública. Essa foi a ideia que ficou e que hoje na Europa se paga muito pesado esse preço. Famílias, divórcios e outras coisas que tais. O que acontece no meio disso tudo é que vem o Concílio Vaticano II e então existe uma reforma muito grande dentro da Igreja. Beleza das belezas, é o concílio da história que mais falou sobre Maria. Em 2000 anos, nunca um concílio dedicou tantas páginas, palavras, frases, números, documentos a Maria. Ou seja, é um concílio mariano por excelência. E imaginem só quem é que era perito teólogo, ou seja, os senhores bispos levavam os seus senhores padres como teólogos para os auxiliarem. Imaginem só quem é que era perito teólogo no Concílio Vaticano II. Se eu disser Josef Ratzinger, toda a gente sabe. Karol Wojtyła. Depois São João Paulo II. Ele estava lá. E ele viu as mudanças a acontecerem. E quando ele foi eleito Papa, acontece uma coisa muito bonita. Porquê? Se a consagração é um ato jurídico, quem é o representante máximo do ato jurídico dentro da Igreja? O Papa. Então, se o Papa consagra, quem é que está acima do Papa para poder consagrar? As conferências episcopais? Não. Os bispos? Também não. Os párocos? Também não. Os fundadores de comunidade? Também não. Então, os papas no século XX, eles começaram a consagrar a Nossa Senhora. Começaram a consagrar a Nossa Senhora. Nós temos, em 42, Papa Pio XII. Depois, São Paulo VI, em 1964. São João Paulo II, em 1981. Bento XVI, em 2005. Papa Francisco, em 2002. Papa Leão XIV, em 2025. Os papas não deixaram de consagrar a Igreja, as nações, a Nossa Senhora. Ainda parece que a questão da consagração é uma coisa devocional? Não é. E nós já o demonstramos que não é. Qual é que é o nosso problema? É que ninguém tem memória do que aconteceu.
Ninguém vai atrás entender o porquê que as coisas aconteceram da forma como elas estão a acontecer. E agora ainda vou dar o último passo, e é o último, e terminamos, que o tempo é tirano. Alguém sabe qual é que foi o mote do brasão de armas do Papa João Paulo II? No brasão de armas temos a cruz e o M de Maria, lembram-se? Toda a gente se lembra, valha-me Deus, não é? Não é que a gente tenha nascido depois do ano 2000. Alguém se lembra qual é o mote do Papa João Paulo II? Alguém sabe o resto da frase? Eu vou-vos ler o resto da frase. Aliás, vamos repetir todos juntos para terminarmos? Porque é um ato de consagração a Nossa Senhora. Vamos ler juntos? Tá. Vamos fazer assim. Hoje vamos falar latim. Vamos fazer a mesma coisa que o São João Paulo II fez. E dessa forma temos uma fórmula de Nossa Senhora do Papa, uma fórmula jurídica dita pelo Papa, está lá em cima, que obrigou com que todas as pessoas que repetissem o moto do Papa João Paulo II, querendo ou não querendo, se consagrassem a Nossa Senhora. Há santos inteligentes, não há? Os santos, eles têm coisas extraordinárias. Então, eu vou dizendo em latim, que fica chique, não é? As orações em latim têm assim aquele glamour natural, não é? Repitam comigo. Totus tuus. Ego sum. Ego sum. Et omnia. Et omnia. Mea tua. Mea tua. Sunt. Sunt. Accipio. Accipio. Te in omnia. Te in mea omnia. Prebe mihi. Prebe mihi. Cor tuum. Cor tuum. Maria. Maria. Agora vamos ver em português, senão a gente fala estas coisas chiques, mas depois falta em português, tá? O que é que nós acabamos de dizer? Eu vou dizer bem devagarinho e eu gostava que vocês fechassem os olhos para poder degustar cada uma destas palavras. Está bem? Pode ser? Vamos dizer devagarinho. Sou todo vosso. Sou todo vosso. E tudo o que possuo. E tudo o que possuo. É vosso. É vosso. Tomo-vos. Tomo-vos. Como toda a minha riqueza. Como toda a minha riqueza. Dai-me o vosso coração. Dai-me o vosso coração. Ó Maria. Ó Maria. Enra, é assim que se diz, não é? É forte. Minha gente, gente grande. Gente grande. Eu sei que todos aqueles que também deveriam estar aqui a ouvir acerca da consagração não estão. Todos aqueles que eu gostaria de ver aí sentados a ouvir estas palavras não estão. Todos aqueles que torcem o nariz quando se fala de consagração ou que menosprezam, isso é uma coisa pessoal, isso é do antigamente. Todas essas pessoas não estão aqui. Eu sei, é normal. É normal. Mas vamos colocar isto ao contrário. Qual é o objetivo do cristão? É a santidade. A palavra santidade na Bíblia é igualzinha a uma outra palavra. Sabem qual é? Consagração. Se vocês forem ao Novo Testamento e quando Jesus diz, em João 17, ele diz santifica-os ao Pai, o que lá está escrito pode ser traduzido consagra-os ao Pai. Jesus é consagrado ao Pai no seu discurso de despedida em João 17 com os discípulos. Jesus consagra
os discípulos ao Pai. Na cruz, Ele consagra o discípulo amado a Maria. No Pentecostes, os apóstolos e os discípulos, na descida do Espírito Santo, eles rezam com Maria para que o Espírito Pascal venha sobre eles. Quando nós vemos todas essas questões, tudo isto a acontecer à nossa volta, todos estes testemunhos bíblicos, testemunhos dos santos, quando a gente fala da vontade do Pai e de a gente despojar-se da nossa vontade para fazer a vontade do Pai, o que é que nós nos começamos a perceber? Que a nossa única liberdade é na medida em que nós servimos a vontade do Pai. Um dia perguntaram-me assim: Daniel, é possível ser livre e ao mesmo tempo ser servo de Deus? A pergunta, do ponto de vista filosófico, até é boa. Às vezes eu tenho alunos muito bons que me fazem assim perguntas difíceis do dia a dia. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Como é que a liberdade casava com a questão da servidão? E a resposta é muito simples. Uma coisa é a possibilidade de escolha, que é o livre-arbítrio. Eu posso escolher. E, de facto, todos nós que estamos aqui podemos escolher. Outra coisa é se a minha escolha é correta ou incorreta. Se a minha escolha é correta, ela é verdadeira. Concordam comigo? Se ela é verdadeira, e se Jesus diz que Ele é a verdade, e se Jesus diz que a verdade vos libertará, então só existe liberdade quando a nossa escolha é aquela da vontade do Pai. Todo o resto não pertence ao reino dos céus. E o que não pertence ao reino dos céus pertence a quem? Ao príncipe deste mundo. E agora vocês concluam aquilo que quiserem. Eu queria aproveitar... Deixa eu só deixar a Maria Antônia aqui. Olá, Maria. Eu queria aproveitar... Fica quietinha. Para pedir para que vocês se levantassem. Nós estamos, então, debaixo dessas... Nós fomos aprendendo, né? As palavras, degustando as fórmulas, para chegar onde a gente vai chegar daqui a pouco, na nossa consagração, na nossa renovação à Virgem Santíssima. E eu queria, então, aproveitando toda essa formação, onde a gente também aprendeu que, quer queira ou quer não queira, a nossa família também já foi consagrada. Nós já fomos consagrados. Aqueles que não querem também foram consagrados com os atos litúrgicos do Santo Padre. O nosso Brasil é consagrado, quer queiram ou não. O Senhor, Ele não nos ama porque nós assim o pedimos. Eu não amo a Maria Antônia e o José Maria porque eles merecem. Eu os amo porque, sim. Deus também ama cada um de nós e as nossas famílias e aqueles que talvez nós julgamos que não merecem. O Senhor também nos ama e ama o nosso país. E nós que viemos de lá, de Portugal, terra de Santa Maria, e nós que somos terra de Santa Cruz, e também terra de Santa Maria, porque nós vimos que nós também fomos consagrados lá atrás, enquanto reino de Portugal, e depois com a Imaculada Conceição Aparecida. Se tudo isso que nós aprendemos, se tudo isso nós acreditamos, nós podemos confiar que eu e minha casa também somos consagrados. Aqueles que são os mais complicados, que talvez fomos nós há uns tempos atrás, nós fomos os complicados da família, talvez. Nós fomos o sentido da oração dos nossos lá atrás, que rezaram por nós, para que a gente fosse hoje o que nós somos. E Deus ainda quer muito mais de nós. Santa Teresinha diz, né?
Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E Deus pensa o que de mim? Deus pensa muito mais do que eu sou. Deus pensa muito mais do que você é, de onde você está, o que você está fazendo, onde é que você está servindo, quem você tem sido para a sua família, para a sua vocação, dentro da sua casa, dos seus filhos, da sua vida consagrada, do que seja, do seu trabalho, da sua profissão. Deus pensou ainda muito mais do que você é. Então, com tudo isso, nós vamos renovar a nossa consagração. E você vai colocar na sua mente, porque pensar também é rezar, e cantar é rezar 2 vezes, como diz Santo Agostinho. Nós vamos pensar naqueles que não amam, que não esperam, que não adoram, que talvez ainda nem conheçam, por tantos motivos que só Deus sabe, que só Deus conhece a nossa história. Então nós vamos colocar na nossa mente agora, olhando para a Virgem Maria. Deixa eu pegar meu bebezinho, que eu vou consagrar ele também. Carol. Seus pais podiam vir também. Ah, eu acho ótimo. Venha. Pai, mãe, vem cá. Aproveitar que a família está aqui. Tão bonita essa cena, né? A família toda, né? Isso. Então pega na mão de quem está do seu lado, olhando para a Virgem Maria, coloca nesse coração imaculado que já está de fora, só esperando nós colocarmos os nossos. Coloca aqui no coração dela os seus, aqueles que você ama tanto, e imagina o quanto ela ama, se você ama tanto assim. E nós vamos cantar como você nunca cantou antes, essa música que é uma oração. Você vai cantar como você nunca cantou antes, colocando os seus dentro do Imaculado Coração de Maria. Vem o Senhor me ofertar a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Mais uma vez, vem o Senhor me ofertar. Vem o Senhor me ofertar A minha vida consagrar. renova, consagrado, renova o seu sim. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Consagrado para amar, consagrado para se doar, amor que tudo suporta, amor que não dá pra improvisar. Consagrado para amar, consagrado para se doar, consagrado pra se doar, amor que não busca interesses seus, é o mais puro amor, o amor de Deus. Viva Nossa Senhora, viva o Imaculado Coração de Maria, que triunfa e triunfará sobre toda a humanidade. Amém.